registro dos vereadores e peço aos senhores vereadores e senhora vereadora que façam registro de presença no sistema. Gostaria de convidar aqui o senhor Diego Fonseca, ilustre vereador no município de Taubaté, que falará sobre transtorno do espectro autista. Gostaria de pedir ao vereador Renato Cebola que conduzisse o nobre vereador até a tribuna. O nobre vereador dispõe de 5 minutos, segundo o regimento. Boa tarde, senhor presidente, que eu cumprimento os demais vereadores. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com os nobres colegas para falar um pouquinho de inclusão. Queria agradecer o convite do meu amigo vereador Gilson, obrigado pelo convite, vereador Filipinho também. Ambos já estiveram lá em Taubaté, né? O Filipinho foi ao meu gabinete, mas o Gilson esteve lá conhecendo a nossa Casa do Autista em Taubaté, uma bandeira que eu milito bastante, porque eu tenho um filho autista, então a gente sabe dos desafios que é se ter um filho autista, né, ser um pai atípico. Os desafios são imensos, a começar pela falta do poder público, às vezes, que as famílias precisam e não são atendidas. E aí a gente precisa falar um pouquinho de educação inclusiva, que é uma das maiores reclamações, por onde eu ando para conversar. Falta-se profissionais para cuidar dessas crianças. Muitas das vezes são profissionais que são contratados, são colocados dentro da unidade escolar, mas não têm a preparação. Então é importante sempre salientar essa questão, porque a inclusão ela funciona nas terapias, ela funciona na escola e funciona na família. Então quando se fala de inclusão, que a gente está no mês de abril, e a gente fala, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É um mês que a gente sempre fala de inclusão, mas a gente precisa falar de inclusão o ano todo, porque essas crianças vivem a inclusão o ano todo. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui em Pinda, a convite do vereador Gilson, que eu conheci um projeto de vocês aqui, que é um projeto espetacular. Aliás, é um projeto que tem só em Pinda, não tem em nenhuma outra cidade do Vale do Paraíba, que é a questão de cirurgia bucomaxilar em crianças PCDs. Então eu fiz essa visita aqui na cidade de vocês, quero parabenizar a vocês, vereadores, ao prefeito municipal, que realmente faz um trabalho fundamental. Para vocês terem uma ideia, uma criança de inclusão que às vezes precisa fazer uma cirurgia, é uma cirurgia que custa 4, 5 mil reais. E às vezes não tem no município, precisa ir para São Paulo. E esse deslocamento ele é muito ruim. Então, olha para você ver os desafios. Isso a gente está falando de coisas poucas. Eu, quando tive o diagnóstico do meu filho, eu também precisei passar por um psicólogo, porque mexe com a gente. Quando você tem um filho, você planeja junto com a sua esposa, ele é uma criança que foi planejada, que foi sonhada, e quando você recebe uma criança que tem um diagnóstico de autismo ou uma outra deficiência, você precisa se preparar. E aí eu já me perguntei várias vezes, questionei a Deus, por quê? Por que eu recebi um filho autista? Por que eu fui agraciado? E aí as respostas começam a vir com o tempo.
Então, eu sou o vereador de Taubaté, estou no meu 5º mandato, e até então eu falava sobre inclusão, mas eu não vivia a inclusão. Então, quando você começa a viver, você começa a sentir a dor dessas famílias. E a dor são as maiores que vocês possam imaginar. Convite de festa de aniversário começa a não chegar. Famílias começam a não convidar mais para o almoço de domingo. Então você começa a viver uma vida que é você, sua esposa e seus filhos. E é importante cuidar de quem cuida. Eu costumo sempre dizer que cuidar de quem cuida é essencial, porque um pai bem cuidado, uma mãe bem cuidada vai cuidar do seu filho muito bem. E muitas das vezes, a maioria dos casos que tem crianças PCDs, os pais abandonam as mães. E elas ficam sozinhas. E aí não consegue trabalhar, precisa sair do emprego para trabalhar, para cuidar do seu filho, e aí às vezes fica dependendo de benefício do governo federal. E as terapias são caras. Se você for buscar uma equipe multidisciplinar para cuidar do filho, você precisa passar por um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fono, e hoje, se você for ver uma consulta, é R$ 150 cada uma delas. Como que paga isso? Eu mesmo não tenho condições de pagar todas as terapias para o meu filho. Eu tive, junto com a minha esposa, de contratar um convênio médico, entrar com uma ação judicial para garantir o atendimento dele. Para vocês terem uma ideia, hoje o meu filho ele faz terapia numa clínica em Taubaté. A fatura que eu assino todo mês é R$ 22.000, R$ 25.000. Então, é um tratamento muito distante daquilo que a população precisa. E quando eu perguntei para Deus por quê, Deus me falou, é para você cuidar dessas famílias. Então, se eu consigo oferecer o melhor para o meu filho, por que não oferecer o melhor também para o filho de outras pessoas? Então, a gente faz esse encontro na Casa de Autista, lá de Taubaté, que é o Espaço Família Autista, que eu queria estender o convite para Vossas Excelências que pudessem ir lá conhecer. A gente cuida lá de 120 crianças, a gente faz o atendimento com essas famílias, que é cuidar de quem cuida. Agora nós iniciamos também o atendimento com os adolescentes e jovens autistas, porque quando é criança é um tipo de tratamento, e quando eles crescem, precisa passar por um outro procedimento, e na maioria das vezes recebe alta, porque não tem clínica especializada para se fazer esse tratamento. Então a gente está lá também, iniciamos sábado passado, foram 10 jovens, eles foram lá, eles falaram, olha, a gente vai ficar uns 40 minutos, ficaram 3 horas. Então, é um trabalho que realmente precisa. Então, é importante vir aqui falar com vocês de inclusão, porque eu costumo dizer que a inclusão ela não tem fronteiras. Eu estou vindo lá de Taubaté, aqui em Pinda, para falar com vocês sobre a conscientização do autismo, pedir para que vocês, junto com o prefeito, olhem para essas famílias com atenção. Se vocês precisarem, eu também estou à disposição para ajudar naquilo que for possível, porque as famílias sofrem. Sofrem com falta de políticas públicas, sofrem porque às vezes não têm rede de apoio, sofrem porque são excluídas às vezes pela própria família, porque não recebem mais convite, e elas precisam de um conforto. Então, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu trouxe uma lembrancinha para cada um de vocês, se você me permitir depois, presidente. É um lacinho que eu queria deixar com todos vocês, que é o símbolo do autismo, e eu fico muito feliz e agradeço essa oportunidade, e parabéns a todos vocês. Obrigado. Vereador Gilson, conduza ele. O senhor quer fazer uma foto com os vereadores aqui? Gilson, vem Gilson, fica com ele na frente, os vereadores.
Eu coloco em discussão a ata número 15 de 2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Respostas aos requerimentos número 780, 781, 782, 787, 838, 798, 820, 836, 799, 803, 804, 808, 809, 810, 811, 814, 815, 817, 818, 821, 822, 835, 797, 832, 831, 823, 789, 805, 806, 812, 791, 792, 793, 796, 807, 800, 795, 786, 794, 785. Veto ao autógrafo número 23 de 2025, que estabelece sanções administrativas para pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos que praticarem discriminação contra pessoas com deficiência no âmbito municipal. Projeto de Lei Ordinária 147 de 2025, de autoria do vereador Marco Maior. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Atividade Delegada no âmbito da Guarda Civil Municipal de Pindamonhangaba e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 148 de 2025, de autoria do vereador Marco Maior. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Capacitação e Instrução Remunerada para a Guarda Civil Municipal de Pindamonhangaba e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 149 de 2025, de autoria do vereador Marco Maior. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Capacitação e Instrução Remunerada para os servidores do Departamento de Trânsito de Pindamonhangaba e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 150 de 2025, de autoria do vereador Marco Maior. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Atividade Delegada para agentes de trânsito do município de Pindamonhangaba e da outras providências. Projeto de Lei número 151 de 2025, de autoria do vereador professor Everton, denomina de Francisco Moraes, seu Dico, atravessa da Avenida Mário de Souza, Mário Marreta, antiga Avenida 5, localizado no loteamento Primavera, Vila São José, no distrito de Moreira César. Projeto de Lei 152 de 2025, de autoria do vereador Marco Maior, dispõe sobre a obrigatoriedade de análise prévia e manifestação do Poder Executivo quanto às emendas parlamentares impositivas e sobre a adoção de medidas administrativas que viabilizam a formalização de contratos e instrumentos congêneros no exercício anterior à execução orçamentária no âmbito do município de Pindamonhangaba. Projeto de Lei Ordinária 153 de 2025, de autoria do vereador professor Felipe Guimarães, autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com clínicas médicas visando a implantação do programa Meia Consulta junto aos pacientes hipossuficientes do município de Pindamonhangaba e da outras providências. Projeto de Lei 154 de 2025, de autoria do vereador professor Felipe Guimarães, prevê salas de acolhimento para mulheres vítimas de violência no serviço de saúde. Projeto de Resolução 14 de 2025, de autoria dos vereadores Renato Cebola, Marco Maior, Rogério Ramos, Carlos de Moura, Magrão, Gari Abençoado, professor Felipe Guimarães, professor Everton, Felipe César Filho, Gilson Nagrin, Norberto Moraes, Ana Paula Goff. Fica alterada a redação do inciso 1 do artigo 321 do Regimento Interno. Indicação de projeto de lei 27 de 2025, de autoria do professor Everton. Institui o Programa de Prevenção de Saúde dos Pés no município de Pindamonhangaba e da outras providências. Indicação de projeto de lei número 28 de 2025, de autoria do vereador Carlos de Moura Magrão. Insere
no inciso 3º, no artigo 2º da Lei número 5.198, de 19 de maio de 2011, que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada, nos termos que especifica a ser pagas aos policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar, que exerce atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por meio de convênio celebrado com o município de Pindamonhangaba e da outras providências. Resposta do DR ao requerimento 1132, de autoria do professor Everton. Resposta da Promotoria de Justiça ao requerimento 3.406/2019, de autoria do vereador Renato Cebola. Requerimento da Sabesp. Resposta ao requerimento da Sabesp. Requerimento número 821, de autoria do vereador Felipe Guimarães. Resposta aos requerimentos número 1096, de autoria do vereador Marco Maior, e 1117, 1121, de autoria do vereador Renato Cebola, da IDP Bandeirantes. Empresa Brasileira de Correios. Resposta ao requerimento 866 de 2025, de autoria do vereador Renato Cebola. Resposta do Governo do Estado ao requerimento 974 de 2025, de autoria do vereador Gilson Nagrin. Esse é o expediente dessa noite, senhor presidente. A vereadora Ana Paula Goff, ela solicita o encaminhamento das indicações, e eu peço ao senhor vereador, primeiro secretário, professor Everton Schnack, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Gari Abençoado. Requerimento número 1165, ao Executivo Municipal, solicitando estudos, informações e providências para a implementação de sinalização horizontal e vertical nas vias públicas, instalação de redutor de velocidade no loteamento Veredas. Requerimentos de autoria da vereadora Ana Paula Goff. Requerimento 1167, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Serviços Públicos, solicitando informações da existência de cronograma de manutenção das ruas no bairro do Canegai, principalmente na estrada principal do bairro. Requerimento 1168, ao Executivo Municipal, solicitando informações e prazo de recapeamento das ruas do bairro do Araretama. Requerimento 1169, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Educação, reitero informações não prestadas ou prestadas de forma incompleta por meio do ofício número 830 de 2025, ao requerimento número 765 de 2025, troca de filtro das unidades escolares do município. Requerimentos de autoria do vereador Carlos de Moura Magrão. 1149, a mesa diretora, solicitando confecção de diploma de honra ao mérito à ilustríssima senhora Andréia Patrícia Moreira Cafaltio, oradora oficial a ser entregue durante a sessão solene em comemoração ao Dia Mundial do Escoteiro, a realizar-se no dia 23 de abril, às 19 horas. Requerimento 1150, ao Departamento de Estradas e Rodagens, que seja feita a realização de estudos técnicos e adoção das medidas necessárias para a implantação de lombada e faixa elevada para pedestres na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, SP-62, em ambos os sentidos, nas proximidades da rotatória da Nobrecel. Requerimento 1151, ao Departamento de Estrada e Rodagem, requerendo a realização de estudos técnicos e adoção das medidas e providências, das devidas providências para a implantação de um abrigo de passageiros no ponto de parada de ônibus já existente, localizada na rodovia Abel Fabrício Dias, SP-62, próximo à rotatória da Nobrecel. Requerimento 1170, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, requerer informações a respeito da disponibilidade do medicamento micofenolato de sódio 360 mg, pertencente ao componente especializado da assistência farmacêutica, utilizado por pacientes transplantados para manutenção da saúde e prevenção da rejeição do órgão transplantado. Requerimento 1171, a Secretaria de Educação, informações
com fundamento na Lei de Acesso à Informação, informações detalhadas acerca da demanda reprimida de vagas para atendimento do Núcleo de Apoio Pedagógico, o NAP, aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Requerimento 1172, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, MTU, requerendo estudos e providências quanto à melhoria na frequência de circulação dos ônibus que operam na linha intermunicipal Pindamonhangaba-Taubaté. Requerimento 1176, ao prefeito Ricardo Piorino, com cópia à Secretaria de Assuntos Jurídicos e Secretaria de Segurança Pública, informações sobre o andamento do novo convênio da atividade delegada das Polícia Militar, Ambiental, Civil e do Corpo de Bombeiros. Requerimento 1177, ao prefeito municipal Ricardo Piorino, com cópia para a Secretaria de Segurança Pública, requerer a realização de estudos e implementação de medidas para aumentar os vencimentos dos policiais militares, ambientais e civis, que participam da atividade delegada de modo a equipará-los aos valores pagos em cidades vizinhas. Requerimento 1179, ao prefeito Ricardo Piorino, estudos e providências visando fazer a conversão de natureza remuneratória para a natureza indenizatória da gratificação por desempenho da atividade delegada, pagos aos policiais militares ambientais pela Lei 6.526, de 29 de março de 2022, aos policiais do 5º Batalhão, Lei 5.198, de 19 de 5 de 2011, em reiteração ao requerimento 3.696 de 2023. Requerimento 1180, ao Departamento de Estrada e Rodagem, para a realização de manutenção nas faixas elevadas localizadas na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, SP-62, nas proximidades dos bairros Terras dos IPs 2 e Vila São Benedito. Requerimento 1181, ao Departamento de Estradas e Rodagem, que seja feita com urgência a limpeza das bocas de lobo localizadas na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, SP-62, nas proximidades do número 2800, entre a rotatória do Parque das Palmeiras e a Rua Suíça, no sentido Moreira César. Requerimento 1182, ao Departamento de Estradas e Rodagens, para a realização de serviços de manutenção e conservação das margens da rodovia SP, com a roçada do mato e limpeza geral nas áreas próximas aos abrigos de passageiros, localizados no trevo de acesso ao bairro do Araretama, no município de Pindamonhangaba. Requerimento 1183, ao prefeito Ricardo Piorino e ao Departamento de Trânsito, requerer informações a respeito da existência de programação para instalação de lombada na rua João Paulo de Camargo, nas proximidades do número 195, no bairro do Crispim. Requerimento 1186, ao prefeito municipal Ricardo Piorino, com cópia à Secretaria de Mobilidade Urbana, para a realização de estudos para estabelecer um prazo razoável e adequado para que os proprietários de veículos destinados ao transporte escolar coletivo possam solicitar autorização de circulação, bem como a realização e as adequações exigidas, como instalação de equipamentos e dispositivos de segurança, conforme consta no comunicado recente enviado a cerca de 17 prestadores de serviço do transporte escolar. Moção de congratulações, 74, de 2025. A Câmara de Pindamonhangaba, por meio desse legislativo, apresenta a moção de congratulações ao atleta Grilo, natural da nossa cidade, pela conquista do título Bicampeão Master Arnold Classic Brasil 2025, realizada em 4 de abril, Expo Center Norte, em São Paulo. Moção de congratulações, 75, de 2025. A Câmara Municipal de Pindamonhangaba apresenta a moção de congratulações à Secretaria de Assistência Social, Andréia Barreto, pelo notável destaque nas ações do programa Novo Rumo, com ênfase na atuação humanizada durante o atendimento prestado a uma mulher em situação de rua, no dia 11 de abril, sob o viaduto central da cidade. Moção de repúdio, número 76, de 2025, repúdia a implantação da usina termoelétrica no município de Caçapava. Moção de repúdio a reforma da legislação italiana, que restringe a concessão de cidadania por descendência. Requerimentos de autoria do professor Everton. Requerimento 1154, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Planejamento,
solicitando com urgência informações sobre o financiamento de 35 milhões realizados junto à Caixa Econômica Federal para a execução do projeto de drenagem. Já passou por reanálise da instituição financeira para ser liberado. Em caso positivo, qual a previsão para licitação da obra? Requerimento 1155, ao Executivo Municipal, solicitando informações da previsão da execução da obra de galeria de esgoto na rua Antônio Pinto Monteiro, no Alto do Cardoso. Requerimento 1162, a Polícia Militar, solicitando com urgência a intensificação da ronda policial no interior das imediações do Cemitério Municipal de Pindamonhangaba, especialmente no horário de almoço, com o objetivo de coibir atos de vandalismo e furtos de placas de identificação, lápides e demais objetos deixados sobre os túmulos. A EDP Bandeirantes, solicitando com urgência a poda da árvore localizada na Praça Santa Luzia, na Avenida Vitorino Borges, bairro do Santa Luzia. Requerimentos de autoria do vereador Felipe César Filho. Ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Administração e Negócios Jurídicos, informações referentes ao chamamento público para a ocupação dos boxes da Feira Livre. Requerimento 1174, ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de Mobilidade e Trânsito, solicitando informações sobre a procedência e qualidade da tinta utilizada na pintura das lombadas no município. Requerimentos de autoria do vereador professor Felipe Guimarães. Requerimento 1148, ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizado estudos e adotados providências para recapeamento na rua Santa Branca, bairro da Cidade Nova. Requerimentos de autoria do vereador Norberto Moraes. Requerimento 1160, ao Executivo Municipal, com cópia ao departamento competente, solicitando uma posição sobre a falta de fiação na rua João Claro Cortês, no bairro das Campinas. Requerimento 1185, a mesa diretora solicitando correção do nome da sessão solene, mencionada no requerimento número 626 de 2025, referente à sessão solene agendada para o dia 13 de maio de 2025, às 19 horas, para que passe a constar como a lei ordinária número 5.192, de 16 de maio de 2000, conscientização, prevenção e combate à pedofilia e ao abuso de exploração sexual infanto-juvenil. Requerimentos de autoria do vereador Marco Maior. Requerimento 1147, a empresa de ônibus Pássaro Marrom, solicitando informações se há estudos ou providências para aumentar a frota de carros nos horários de pico no município de Pindamonhangaba. Requerimento 1175, ao Executivo Municipal, com cópia ao setor de fiscalização e posturas, solicitando para que adote as medidas cabíveis no sentido de notificar a empresa UBSCar, determinando a retirada imediata de todas as propagandas fixadas em postes de iluminação pública e demais mobiliários urbanos do município, bem como que seja formalmente orientada a não realizar novas fixações desse tipo, conforme ao disposto no Código de Postura Municipal. Requerimentos de autoria do vereador Renato Cebola. Requerimento 1152, ao Executivo Municipal, solicitando informar se será enviado a essa casa um projeto de lei semelhante a igual à identificação do projeto de lei número 17 de 2025. Se positivo, qual o prazo de envio? Requerimento 153, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, com cópia à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, solicitando o retorno do Instituto Médico Legal no município de Pindamonhangaba. Requerimento à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico, solicitando com urgência a fiscalização e adoção de providências referentes a uma ocorrência de esgoto a céu aberto, na Avenida Arthur dos Santos, altura do número 700, no bairro Água Preta, em Pindamonhangaba. Requerimento 1184, ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizada a fiscalização quanto ao descarte irregular de resíduos sólidos por parte dos comerciantes e moradores da praça ou moradores da Praça do Cruzeiro, situada na região central do município. Requerimentos de autoria do vereador Rogério Ramos. Requerimento 1156, reiterando o requerimento 4.215 de 2023, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria competente, solicitando informações sobre a cobertura da quadra de esportes Padre Maria Antônio Bonotti, bairro do Maria Áurea. Requerimentos 1157, reiterando o requerimento 2774 de 2024, ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento competente, solicitando informações se houve orientação da municipalidade para que os catadores de recicláveis de Pinda participassem do edital
de Fomento do Ministério do Meio Ambiente, no valor de R$ 8 milhões. Requerimento no 1158, ao departamento competente, solicitando informações sobre a possibilidade de construção de demais salas na escola João Cesário, situada no bairro do Feital. Requerimento 1159, com cópia ao departamento competente, solicitando informações e providências sobre a possibilidade de construção de uma área de lazer ao final da rua Benedito Claudiano, no loteamento Vitória Vale 3. Requerimento 1163, ao Executivo Municipal, informações sobre o custo para a implantação de iluminação em toda a extensão do canteiro central da Avenida Rio de Janeiro, no bairro da Cidade Nova. Requerimento 1166, ao Executivo Municipal, informações se há projeto de construção de um ponto de entrega voluntária, PEV, no cruzamento da Avenida Pitingui, com 21 de abril, no distrito de Moreira César. Requerimento 1178, ao departamento competente, solicitando informações urgentes para a revitalização da quadra da Avenida José Monteiro Romão, situado no bairro do Mantiqueira. Esses são os requerimentos dessa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, nós estamos com um problema de conexão de internet. Os requerimentos estão em discussão. Peço que os vereadores que desejarem se manifestem. Fase de discussão de requerimentos. Ana pediu aqui primeiro, baixinho do meu lado, eu quero. Depois o Norberto, depois o Gilson. O Gilson, depois o Gilson, depois o Norberto. Ok, boa noite a todos que nos acompanham, a todos os nossos colegas. Bem-vindo aqui ao vereador, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito legal, a casa está sempre de portas abertas, viu, vereador? Gente, eu tenho 2 requerimentos verbais que eu gostaria de fazer, presidente. Um é para a Secretaria Municipal de Saúde, a respeito de denúncias que me deixou bastante preocupada, que é sobre a respeito da falta de médico hematologista. Tem-se a informação, nós temos 2, temos a saída de um hematologista, fica apenas um, e a gente tem aí muitas pessoas precisando que estão pacientes com doenças graves e crônicas, como leucemia, anemia severa e tantas outras disfunções sanguíneas. E parece que tem um concurso público que está prestes a vencer. Então, o meu requerimento é sobre a quantidade de hematologistas que estão atuando hoje na rede pública, se isso procede, se a gente realmente só tem um, qual que é a carga horária, local de atendimento, quantos pacientes estão na fila e, principalmente, se existe a previsão para a contratação desses profissionais. Então, com base na lei da informação, eu faço esse requerimento verbal. E o meu segundo requerimento verbal, ele é sobre as cooperativas. Eu já fiz um requerimento, que é o requerimento 398, que eu perguntei quais eram as ações que o poder público estava fazendo para fomentar a criação e a manutenção das cooperativas de reciclagem na nossa cidade, quais eram as medidas que estavam sendo tomadas para fortalecer a coleta seletiva municipal. E a resposta foi: informamos que faremos um levantamento, tão logo enviamos para a senhora. Então, assim, não é possível que a gente faça esse trabalho na cidade e que não exista nenhuma informação. Então, eu faço novamente um requerimento verbal sobre a situação dessas cooperativas e com a resposta satisfatória, ou seja, com uma resposta, qual é o volume coletado semanalmente em nosso município,
Qual o volume coletado mensalmente no ano de 2024 e 2025? Qual é a forma de medição dessa prestação de serviço? Estou solicitando o envio da comprovação. Quanto o município tem gasto com esse serviço? Por se tratar de coleta pública, qual o destino desse material? Como é realizado esse controle pelo Poder Executivo? Para que nos envie a comprovação. E uma pergunta que também é bastante objetiva e que eles não souberam responder ou não quiseram responder é quantas cooperativas de reciclagem legalizadas possuímos no município e qual dessas estão absorvendo os resíduos reciclados provenientes da coleta pública de reciclagem municipal. São esses meus requerimentos verbais da noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado, Ana. Também quero destacar aqui a ilustre presença do Macarrão e parabenizá-lo pelo evento Copa Regional, né? Isso, Everton? Copa Regional, parabéns, um evento de alta classe. Com a palavra o vereador Gilson Nagrin. Uma boa tarde a todos, parabéns, viu, Macarrão? Sempre inovando, hein? Sucesso para você. Antes de fazer o meu requerimento verbal, quero agradecer, né, pela presença do Diego Fonseca, né, do nosso partido do PL, né, um dos vereadores mais votados da cidade de Taubaté, pelo excelente trabalho que o Diego faz lá. Eu estive lá visitando a casa do autista, que fazem um trabalho sensacional. Estamos trazendo para Pindamonhangaba também, copiando o Diego. Coisa boa tem que ser copiada mesmo, né? E o bacana de tudo isso, quando eu fiz o convite para o Diego, para estar aqui nessa tribuna, porque essa causa, né, da inclusão não tem dono, né? Que seja de todos os vereadores essa causa, não é uma causa minha, não é daquele, não, é de todos. Que bom que todos os vereadores abracem essa causa da inclusão, porque tem que ser feito, sim, algo, né, de inclusão de verdade, né, trabalho de verdade. Então, parabéns, Diego, também a Thaís, a Aline, né, a Aline, e também o outro assessor, Vini, obrigado pela presença, hein. Hoje estive lá no Ribeirão Grande, fazendo a nossa visita lá no nosso gabinete no bairro, e quero mandar aqui um abraço do Niltinho, que conversando com a gente pediu, né, e eu quero fazer, doutora, requerimento verbal, solicitando aí providências para manutenção na estrada dos Nogueiras, né, com Cascalhos, Roçada, até a pousada Vila Serra Luz, e o término dos serviços das galerias de água pluvial que foram interrompidas no bairro do Ribeirão Grande no Natal, e está parado, está cheio de coisas lá e está atrapalhando até a estrada. O segundo requerimento, mas na verdade é uma indicação, solicitando providências que sejam feitos aí o serviço de roçada e limpeza da área verde que fica entre a Rua Brasil e Rua Japão, no Parque das Nações, conforme foto em anexo nós estamos colocando aqui, tá bom? Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Francisco Norberto. Ótima noite a todos, ao público presente, ao público que nos acompanha pela internet. E em fase de requerimentos, agora no período da tarde, recebi uma ligação e a gente vem escutando esse problema aqui em Pindamonhangaba. Semana passada nós tratamos do assunto da questão da empresa do SAMU, que não vem cumprindo com as suas obrigações patronais no município. E isso me preocupa muito, porque cai a qualidade, principalmente aí os servidores, as pessoas que são prestadores de serviço, que são contratados, estão aí com seus salários atrasados. E hoje, novamente, vem outra empresa, outro munícipe, outra pessoa que foi dispensada do serviço e quase um mês sem receber os seus direitos, sem receber, sem ter até mesmo dado baixa para que essa pessoa pudesse colocar aí o fundo de garantia, enfim. Empresa Qualicorp, nós já ouvimos esse nome com esses mesmos problemas aqui nessa casa. Então, segundo caso, em menos de 15 dias.
Eu estou pedindo, aliás, aqui a secretária de Saúde, esclarecimentos. Então, estou fazendo de forma verbal, solicitando à secretária de Saúde esclarecimentos. E alerto os senhores vereadores. Semana passada, eu estive aqui nessa tribuna falando do problema que nós estamos, como a Ana Paula aqui questionou a questão aqui do hematologista. Ana Paula, faz parte dos 26 mil pessoas, que hoje não deve ser mais 26 mil, já deve ser mais, aguardando consulta com especialistas. Até quando nós vamos ficar esperando um colapso? São mais de 3.500 pessoas aguardando cirurgias. Então, minha gente, na minha opinião, na opinião desse vereador, prioridade é saúde. E a saúde de Pindamonhangaba vem dando sinal vermelho, principalmente com essas prestadoras de serviços que estão na nossa cidade. Até quando nós do Poder Público vamos virar as costas e deixar essa situação acontecer na cidade de Pindamonhangaba? Então, mais uma vez, estou fazendo aqui um requerimento e quero esclarecimentos com relação à questão de pagamentos a pessoas que estão sendo dispensadas. E eu quero os comprovantes, comprobatórios que eles estão em dia. Então, hoje é o meu requerimento verbal e fica aqui um alerta a todos os vereadores. Eu vou sugerir para a próxima sessão que nós façamos aqui uma alteração no regimento interno para que as respostas de requerimentos passem para 15 dias. Era 30, que a gente passe para 15. 30 dias é muito. Até porque essa legislatura tem obedecido o critério de colocar realmente dentro dos requerimentos, né, o que precisa, o que é solicitação de cópia de documentos, esclarecimentos. Então, tem poucos requerimentos e 15 dias eu acho que é suficiente, porque, além de demorar, as respostas estão vindo pela metade. Obrigado. Com a palavra o vereador professor Everton Schnack. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos acompanham pelo canal 4 da NET e YouTube. Quero aqui também parabenizar a fala do vereador Diego. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Em 5 minutos, o senhor deu uma aula para nós aqui. Pode ter certeza que é uma causa nossa também. Nós vamos brigar muito nessa legislatura para que a gente também implante em Pindamonhangaba, principalmente a Casa do Autista. Tenho certeza que vai ser um grande ganho para nós. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Senhor presidente, doutor Elisângela, eu queria fazer um requerimento verbal para o deputado estadual André do Prado, que ele faça uma intervenção junto ao governo do estado. Chegou a esse vereador que o governo do estado ele está colocando algumas áreas para leilão. E aqui nós temos a área de Pindamonhangaba, que também entrará para leilão. É uma área onde fica o Instituto de Pesquisa Científica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Laboratório Regional de Pesquisa em Sanidade Apícola, localizado aqui no município de Pindamonhangaba. Vale ressaltar que essa unidade tem mais de 100 anos no estado de São Paulo, no Brasil, e é referência hoje para pesquisas até nível internacional. Então, eu quero aqui pedir ao deputado estadual, que tem uma proximidade muito grande com o governador, que ele tenha uma atenção, né, se essa área realmente for a leilão, que ele arrume uma localidade, né, que seja disponibilizado um local para que essas pessoas continuem fazendo esse trabalho, que é de muita importância, não só para o município, mas também para o Brasil. Eu quero dar destaque aqui também a um projeto, uma indicação de projeto de lei, de minha autoria, subscrito pelos vereadores Felipe César Filho, Filipinho, e pelo Gari Abençoado, sobre a podologia, que o prefeito Piorino deu uma atenção especial. A questão da podologia hoje é uma questão de saúde pública, que ele possa implantar na rede municipal de saúde de Pindamonhangaba, né, um espaço para que os podólogos possam trabalhar, né, e mostrar o seu trabalho para prevenção até de amputação realmente. Né? A doença a gente sabe que começa lá pelas pontas dos pés, pelas unhas. Então, nós sabemos que essa questão de saúde pública é importante, que
que o prefeito Piorino dê uma atenção e olhe com carinho essa indicação de projeto de lei de minha autoria, subscrito aí pelos companheiros vereador Filipinho e vereador Gari Abençoado. Esses são os destaques dos requerimentos dessa noite, senhor presidente. Vereador Carlos Moura Magrão. Depois, na sequência, o vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola. Boa tarde a todos, público presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Vereador, obrigado pela presença, pela sua fala. Parabéns pela luta, pela causa. Nós somos aqui, eu mais o presidente Marco Maior, somos os autores aí da lei de fogos, né? A não soltura de fogos sonoros na cidade. A gente sabe o quanto que ajudou as crianças aqui na cidade. Infelizmente ainda tem algumas pessoas que não acordaram ainda em pleno 2025 e acabam prejudicando ainda idosos, animais e principalmente aí os autistas, né? Você como pai, você sabe muito bem o que eu estou falando, mas acredito que tenha melhorado bastante, né, Marco? A qualidade de algumas crianças da nossa cidade, e nós vamos lutar bastante para que se cesse 100% aí a soltura de fogos sonoros. Também estou acompanhando algumas escolas, eu acho que sua fala é muito pertinente. Uma das escolas aqui no bairro do Morumbi, eu mais o assessor Miguel, acompanhamos de perto aí o problema das mães e dos pais, fizemos reuniões o ano passado, mais de 30 crianças com vários problemas, além do autismo, TDAH e outras mais, com 4 apoios na escola toda. Então é o que realmente a gente precisa lutar, é lei, né? Precisa de apoios competentes aí, treinados para poder cuidar dessas crianças que tanto precisam. Essas são as crianças que a gente consegue enxergar, mas tem muitos pais que não colocam ainda as crianças na sociedade porque tem medo da discriminação, da falta de apoio. Então, acho que o trabalho que você faz é maravilhoso, é uma causa que a gente precisa trazer, sim. O seu projeto lá sensacional, Gilson, tem que trazer para cá. Contem com o meu apoio também para a gente poder evoluir nisso. A gente apoia também a causa da ecoterapia, que ajuda muito também as crianças. E estamos aqui à disposição. Mais uma vez, obrigado pela sua fala aqui, que foi muito pertinente, muito importante para a nossa cidade aqui, acordar para os problemas que realmente existem. Eu queria fazer um requerimentinho verbal, solicitando a limpeza do cemitério. Eu não sei se algum vereador fez o requerimento, mas eu não escutei. Então, pode assinar junto, Magrão, se você quiser, mas todo ano a mesma coisa, está chegando os feriados e realmente aí está muito feia a situação lá do cemitério. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Moura Magrão, depois o vereador Filipinho César. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores. Gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Diego pelas falas aqui e por ter recebido eu lá no seu gabinete. Fui muito bem recebido e pode ter certeza que aqui nós vamos trabalhar bastante para defender essa causa. Tá joia? Obrigado pela presença. Boa noite a todos, nobres pares, público presente. Está aqui o nosso presidente da Liga Macarrão. Parabéns lá pela final, né, do campeonato regional aí na nossa cidade. Excelente organização, tá de parabéns. Árbitro FIFA, né, sendo juiz aí da partida. Tudo sob controle, as torcidas se respeitando. Parabéns mesmo, Macarrão. Também quero aqui saudar a presença do vereador Diego Fonseca, do município de Taubaté.
senhor que está no 5º mandato, e esse vereador que vos fala está no 4º mandato, veterano dessa Casa de Leis, uma satisfação tê-lo aqui. Falar sobre a questão do autismo, principalmente, o senhor relacionou aqui. Esse vereador, eu acho que todos os vereadores desta casa têm um trabalho significante aí junto ao executivo para que, de fato, né, a inclusão seja respeitada aqui no município de Pindamonhangaba. Fato é que na semana passada indiquei um projeto de lei, né, parecidíssimo aí com o complexo de referência da pessoa com transtorno espectro autista do TEA, aqui modelo de Sorocaba, também que foi um complexo excepcional. Eu acho que nós temos que copiar quando é exemplo, né? Coisa boa para a nossa cidade. E nós fizemos uma indicação para o prefeito, plagiando mesmo esse projeto lindo e maravilhoso da cidade de Sorocaba. Eu acredito que o senhor conhece e a gente está na luta aqui para nós termos aí essa Casa do Autista que tanto é necessário aqui para o município de Pindamonhangaba. Seja bem-vindo à nossa casa e venha mais vezes. Bom, quero fazer alguns requerimentos verbais, doutora Elisângela. Iniciar aqui com a melhoria na iluminação da Praça Melvin Jones, localizada na quadra coberta, na rua Álvaro Pinto Madureira. Também quero fazer um requerimento verbal para realizar, né, junto com o Renato Cebola, assinar juntamente com ele, a realização do serviço de manutenção e limpeza do cemitério municipal. Também quero fazer aqui um requerimento verbal. Esse é light, né? Infelizmente a gente tem que entrar numa aresta maior aí na nossa cidade. Infelizmente essa Casa de Leis, o Executivo, nós não conseguimos fazer com que as empresas de telefonia da nossa cidade respeitem a lei da proibição, né, da obrigatoriedade de não deixar aquele chumaço, aquela situação horrorosa nos postes aí, com relação àquela fiação de telefone, de internet, e infelizmente a gente tem que ir para um órgão maior aí, fiscalizador, para que a gente possa tentar fazer com que a Vivo, né, a Anatel e outras empresas possam tomar uma atitude com relação essa situação desses emaranhados, tendo em vista que anos anteriores aí nós já tivemos vidas perdidas e ceifadas por conta desses emaranhados lá em Moreira César. Perdemos uma criança aí por conta dessa fiação, né? Carreta passou nessa fiação, com essa lambada no fio de volta, acertou uma criança e, por incrível que pareça, uma tristeza, uma fatalidade lá, nós perdemos uma criança lá no Vale das Acácias, no distrito de Moreira César. Então, tendo em vista essa situação, eu estou encaminhando ao excelentíssimo senhor promotor de justiça da comarca de Pindamonhangaba representação acerca da situação crítica envolvendo o abandono e o descarte irregular de fiação e cabos por parte das empresas concessionárias e permissionárias do serviço de telecomunicação à energia elétrica de nossa cidade. Aqui está o conteúdo, doutora Elisângela, mas eu não vou fazer a leitura, é basicamente do que eu disse aqui. Também sobre os meus requerimentos ofertados nesta tarde, quero falar sobre atividade delegada, né? Eu faço 3 requerimentos hoje protocolados sobre atividade delegada. O primeiro é saber como está o andamento do novo convênio da atividade delegada para os policiais militar, ambiental, civil e dos bombeiros na nossa cidade. Quero aqui focar principalmente na atividade delegada do policial militar. Quero saber como está essa situação do convênio, tendo em vista aí que nós também estamos requerendo a implementação de medidas do próximo convênio para aumentar os vencimentos dos policiais militares, ambientais e civis que possam participar da atividade delegada, de modo a equipará-los com os valores pagos principalmente as cidades vizinhas. Hoje, o município de Pindamonhangaba é o município que menos paga o policial militar da nossa cidade. Ou seja, no Vale do Paraíba. Então, nós queremos que, no mínimo, seja ofertado aí acima de R$200. Hoje, R$130 a diária do policial, é R$280 no município de Taubaté, é R$230 em Tremembé, é R$328 em Aparecida. Algo está sendo aí, não está correto. Nós precisamos
atualizar os valores aos nossos policiais. Isso é importante, principalmente para trazer qualidade no serviço da segurança pública da nossa cidade. E, por fim, com relação à atividade delegada, eu quero fazer um requerimento pedindo que o pagamento aí da atividade delegada possa ser convertido de natureza, não de natureza remuneratória, mas para natureza indenizatória por gratificação por desemprego, por gratificação por desempenho da atividade delegada. Ou seja, hoje o pagamento da atividade delegada no município de Pindamonhangaba, ele é feito o desconto de imposto de renda. Em Taubaté, por exemplo, que eu coloco aqui o anexo, que já é um trabalho nosso de 2 anos, não tem esse desconto indenizatório, ou seja, não tem desconto de imposto de renda. Então, estamos pedindo e indicando um projeto de lei aqui, para que a gente possa aqui criar a gratificação de desempenho de atividade delegada nos termos que especifica a ser paga aos policiais do 5º BPMI que exerça atividade municipal delegada do Estado de São Paulo por meio de convênio celebrado ao município de Pindamonhangaba e da outras providências. Queremos aqui, então, ter que o artigo 3º, a gratificação prevista no caput desse artigo, tem a natureza indenizatória, não possuindo caráter remuneratório para qualquer efeito, que as despesas decorrentes dessa execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do município de Pindamonhangaba. Então, é essa a nossa justificativa para que a gente possa trazer qualidade na segurança pública e dos policiais de Pindamonhangaba. Por fim, também, fiz um requerimento aqui, pedindo estudos para estabelecer um prazo razoável e adequado para os proprietários de veículos destinados ao transporte escolar coletivo, que possam solicitar autorização de circulação, bem como realizar as adequações exigidas. Senhores vereadores, uma viatura da Secretaria de Mobilidade Urbana, ele foi lá em Moreira principalmente. Hoje nós temos 17 famílias, 17 motoristas aí, hoje na nossa cidade, que faz o transporte escolar no município. Então, notificaram lá eles e falaram que no dia seguinte, se não tiver adequado com o município de Pindamonhangaba, principalmente com faixas, etc. e tal, que serão todos os carros presos. Eu acho que não pode ser assim, né, secretário de Mobilidade Urbana na cidade, prefeito, a gente quer pedir que tenha um prazo razoável, que eles possam se adaptar com relação a essa situação do transporte escolar na cidade. Questão de segurança é inadmissível. É para ontem. Um pneu careca, falta de cinto de segurança, não, é para ontem. Mas a questão de um adesivo, etc. e tal, é possível ter um prazo razoável para essas situações. Também eu quero fazer aqui informações detalhadas acerca da demanda reprimida para atendimento do núcleo de apoio do NAP, de um aluno da rede municipal de ensino. E para terminar aqui, um fato interessante que também me chamou a atenção, com relação ao medicamento do componente especializado, né, que é o de alto custo da nossa cidade. Medicamento micofenato de sódio, né, pertencente ao componente especializado, utilizado em pacientes transplantados para manutenção de saúde e prevenção da rejeição do órgão. Eu estou fazendo um requerimento aqui à Secretaria do Estado da Saúde, à DRS de Taubaté, pedindo informações com relação a esse medicamento que não está disponível na farmácia municipal da nossa cidade. Os nossos pacientes transplantados de Pindamonhangaba estão sem esse medicamento e isso pode ser irreversível à saúde dos nossos pacientes. São essas minhas considerações. Muito obrigado. Nós estamos sem internet, então está sem o despertador. Então, os irmãos, os vereadores, foram só 11 minutos do vereador Magrão. Vamos ouvir agora o vereador professor Felipe Guimarães. Boa tarde, vereadores, nobres amigos vereadores, vereadora, público presente, todos acompanham. Cumprimentar aqui o Macarrão, parabéns, Macarrão, pela condução da Copa Regional. Cumprimentar aqui, parabenizar o vereador Diego, parabéns, sucesso na sua caminhada, e conte com essa casa, Deus abençoe. Bem, a educação sempre será uma prioridade, né? Continuando nossas visitas nas escolas, hoje eu tive a oportunidade de estar com o prefeito Ricardo Piorino na CEMEI CAIC,
CEMECAIC, uma das maiores CEMEIs aqui do nosso município. Mais de 500 crianças, né, fazem parte do CEMECAIC. Essas crianças hoje foram relocadas devido à reforma, essa reforma que está temporariamente aí paralisada, mas é satisfatório estar com o prefeito, mais um compromisso assumido. Logo, essa obra será retomada e as crianças terão um local adequado para ser recebidas. As crianças e, lógico, também todos os colaboradores, né, que fazem parte da CEMECAIC. Como eu disse, a educação sempre será uma prioridade. Núcleo de Apoio Pedagógico, o NAP. Nós temos NAP Bela Vista, Araretama, Vila Rica, Cidade Nova, Centro, Pazim e Altabaú. Vocês podem ver, nós temos NAP em todos os cantos da cidade, inclusive na região central. Porém, acredito que falte profissionais para compor a equipe. Muitos pais estão nos procurando nos últimos dias referente ao atendimento no NAP. Então, presidente, quero fazer aqui de forma verbal um requerimento à Secretaria de Educação solicitando com urgência estudos e informações sobre a previsão para a contratação de novos profissionais para compor o NAP e qual a estimativa de prazo para essa contratação. É sabido que a intervenção rápida é essencial para garantir qualidade de vida, autonomia e inclusão para essas crianças. Então, é de grande importância esse requerimento que eu estou fazendo de forma verbal. Com a palavra o vereador Rogério Ramos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, vereadores, público presente. Vereador Diego, obrigado aí pelas palavras, pelo trabalho, parabéns. Quero aqui parabenizar o Macarrão. Domingo eu tive o prazer de estar lá acompanhando a final da Copa Regional e eu estou vendo que a cada ano está virando um espetáculo. Já não cabe mais na Ferroviária a torcida lá, hein, Macarrão? Está na hora da gente pensar em algo maior, hein? Pensar em fazer um campo aí, aumentar o campo Fluminense, fazer uma arquibancada lá, para a gente poder mandar os jogos lá, porque espetáculo, parabéns, viu? Todo ano a gente vê aí o trabalho, a gente acompanha, a gente ajuda e pode continuar contando com a gente aí, a gente vai estar sempre à disposição para ajudar. Gostaria de dar destaque aqui no requerimento, solicitando informações sobre o custo de implantação de iluminação em toda a extensão do canteiro central na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Cidade Nova. À noite, muito escuro lá, porque só tem iluminação de um lado, e eu gostaria de saber qual é o custo para a gente poder fazer a iluminação central nos dois lados. A gente vai usar esse recurso aí para poder melhorar lá a população, trazer mais segurança e modernizar também lá o bairro lá. Então, a gente também andou hoje pela Avenida São Paulo, andamos também pela Rua Avenida 15 de Novembro, vimos vários lixos, matos, e já fizemos o pedido aí para a Prefeitura estar dando uma atenção para os moradores de Cidade Nova aí. Obrigado, senhor presidente. Só isso. Boa noite. Mais alguém? Os requerimentos serão votados da forma antiga, lá de trás. Então, estamos sem o sistema. A discussão do requerimento, ou a votação do requerimento será feita em concordância. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Agora,
Aguenta o coraçãozinho agora. Agora, as moções. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora vamos passar para a fase de pronunciamentos pessoais. Solicito se algum vereador Gilson Nagrin. Boa noite mais uma vez. Nas explicações pessoais, eu queria até lembrar ao Diego aí que está presente aqui, que nós hoje fomos ver o local onde vai ser a casa do autista, tá? Vamos ver o local, muito bacana, foi aprovado. Então, em breve, agora só vai precisar da reforma para que a gente possa já fazer acontecer essa casa do autista. Então, é algo que as mães estão esperando. E na quinta-feira, eu estive em um importante encontro, na Egoterapia Cavalgar, na presença lá do professor Luiz Gustavo, ele que é dirigente regional de ensino. Também estava presente Pedro de Araújo, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e também a presença do nosso secretário dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria, o João Carlos. E o encontro recebeu os diretores contemplados com a egoterapia para os alunos elegíveis ao serviço de educação especial. Graças à emenda que nós enviamos, no primeiro ano a gente enviou 90 mil e depois nós dobramos essa emenda, foi para 190, foi 190, e com essa verba, com essa emenda, nós conseguimos aí ampliar para mais, eram 9, foram para 18, famílias que foram beneficiadas com essa terapia, que é um sucesso, A egoterapia que faz um trabalho muito bacana, e essa emenda impositiva, que foi destinada ao projeto, pôde ampliar, e serão agregados aí os primeiros, os alunos foi o ano passado, e esse ano foi aumentado. Isso foi um dos nossos compromissos de campanha, a gente fez, não foi só balela, foi realmente fato, e aconteceu. Eu sei que outros vereadores também mandaram, Cebola, o Norberto também mandou verba para lá, então isso tem feito com que a egoterapia não pare, porque, para quem está em casa e não entende, quando está no município, as famílias fazendo essa egoterapia, quando as famílias estão fazendo, quando passa para o Estado, perde, o Estado não dá continuidade. E com essa nossa emenda a gente pôde dar continuidade para que as crianças que estavam necessitando, porque algumas mães estavam reclamando que a criança estava regredindo, Então, com esse trabalho, eles voltando para a egoterapia, volta à rotina normal, crianças que eram mais agressivas, até agora há pouco o Diego deu uma aula para mim lá no consultório, no gabinete, consultório. Aqui no gabinete, bateu um papo com a gente, explicou, doutor G, explicou, foi mais a fundo sobre a egoterapia, da experiência que ele tem. Então, é muito importante esse trabalho e não pode parar. Então, a gente agradece aqui a todos que estiveram envolvidos no café da manhã lá na egoterapia, foi muito bom. Então, estamos aqui empenhados, sim, efetivamente, nessa inclusão. Obrigado. Não? Vai falar também? Com a palavra o vereador Carlos Moura Magrão. 5 minutos. Senhores vereadores, é importante essas duas moções que eu vou fazer até a leitura para esse momento, em fase de pronunciamentos pessoais. Primeira moção, senhores vereadores, eu quero fazer uma moção de repúdio à reforma da legislação italiana que restringe a concessão de cidadania por descendência. Quero, nesse momento, pedir o apoio de todos os vereadores desta casa, por conta que recentemente decretaram o governo italiano restringir a concessão da cidadania por descendência. Então, a Câmara Municipal de Pindamonhangaba, por meio de seus legítimos representantes, vem, por meio desta moção, manifestar seu veementemente repúdio à recente reforma promovida pelo governo da Itália, que altera de forma abrupta e restritiva as regras de concessão da cidadania italiana
por direito de sangue, igus sanguinis. No dia 28 de março de 2025, o governo italiano anunciou com vigência imediata uma nova legislação que limita o reconhecimento da cidadania italiana apenas aos filhos e netos de italianos nascidos na Itália, excluindo, portanto, bisnetos, trinetos e demais descendentes, mesmo que tenham comprovado documentalmente sua origem italiana. Tal medida afeta diretamente milhares de brasileiros, muitos dos quais já se encontram com processos administrativos em andamento, tanto junto aos consulados italianos na América do Sul, quanto por vias judiciais e residenciais em comunas italianas. A reforma foi implementada sem diálogo prévio com as comunidades afetadas e sem respeitar o princípio da segurança jurídica, resultando inclusive no cancelamento imediato de todos os agendamentos consulares para reconhecimento da cidadania. Segundo os dados oficiais do próprio governo italiano, somente no ano de 2023, mais de 42 mil brasileiros obtiveram a cidadania italiana, representando um impressionante 68,5% do total de concessões mundiais. A alteração da legislativa ignora esse contexto histórico e cultural do vínculo entre Itália e América Latina, particularmente com o Brasil, país que abriga uma das maiores comunidades descendentes italianos do mundo. Trata-se de uma medida excludente, discriminatória e que fere o princípio da continuidade histórica e familiar, desprezando o legado dos imigrantes italianos e o sentimento pertencendo que une seus descendentes às raízes culturais e seus antepassados. Diante do exposto, essa Casa Legislativa repudia de forma contundente a nova legislação que limita a concessão de cidadania italiana por igus sanguinis e manifesta solidariedade aos brasileiros e latino-americanos prejudicados pela medida. Requer a revisão imediata desta política de governo da Itália com base no respeito à história da migração e aos laços que unem os povos italianos e brasileiros. Que cópia desta moção seja encaminhada à Embaixada da Itália no Brasil, ao Consulado-Geral da Itália em São Paulo e ao Ministério das Relações Exteriores, à Associação Nacional dos Descendentes Italianos do Brasil, bem como à imprensa e demais instituições interessadas na defesa dos direitos do ítulos descendentes. Plenário Francisco Romano de Oliveira, 14 de abril de 2025, vereador Carlos Moura Magrão, e eu peço a todos os vereadores dessa casa esse apoio. E por fim, vereador, eu gostaria também de mencionar aqui que através da religião católica, os amigos nossos de Pindamonhangaba, eles me pediram apoio a também uma moção de repúdio, senhores vereadores, e também vocês que nos assistem pelo canal 4 da NET, amigos da internet, moção de repúdio contra a implantação da usina termoelétrica no município de Caçapava. E também estou repudiando e pedindo a todos os vereadores desta casa que a gente possa repudiar essa construção dessa termoelétrica que vai afetar principalmente a cidade de Pindamonhangaba com relação a essa instalação desta usina. Não vou fazer a leitura, mas depois vai estar disponível a todos os gabinetes de vossas senhorias. Muito obrigado. Parabéns, vereador Giancarlo Moura Magrone. Mais alguém deseja se inscrever? Terminada a fase de pronunciamentos pessoais, solicito aos vereadores que passemos a ordem do dia. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Não. A primeira matéria a ser discutida e votada nessa noite é o projeto de lei ordinário número 68 de 2025, de autoria do vereador Norberto Moraes, que dispõe sobre a denominação das avenidas e ruas localizadas no loteamento residencial e comercial Jardim Europa, em Pindamonhangaba. O projeto está em discussão.
Ninguém. Os pareceres, senhor secretário? Os pareceres são favoráveis. O projeto está em votação, a votação é nominal. Se atentem para ela. Vereador Gari Abençoado. Gari Abençoado, favorável. Vereadora Ana Paula Goff. Ana Paula Goff, favorável. Vereador Carlos de Moura Magrão. Vereador Carlos de Moura Magrão, favorável. Vereador Professor Everton, favorável. Vereador Felipe César Filho. Vereador Felipe César Filho, favorável. Professor Felipe Guimarães. Professor Felipe Guimarães, favorável. Vereador Norberto Moraes. Vereador Norberto Moraes, favorável. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin, favorável. Vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola, favorável. Vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos, favorável. Unanimidade. O projeto de lei ordinária 68/2025, de autoria do vereador Norberto, foi aprovado por unanimidade. Segunda matéria a ser discutida e votada nessa noite é o projeto de lei ordinária número 120/2025, de autoria da vereadora Ana Paula Goff, que regulamenta no município o oferecimento de serviços públicos aos condomínios constituídos por unidades habitacionais de interesse social. Os pareceres, senhor secretário? Os pareceres são favoráveis. Os vereadores que desejarem falar. Vai falar? Vereadora Ana Paula Goff. Gente, esse projeto para mim é muito importante. Ele é um projeto que vem muito dentro do que Aristóteles dizia. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. É exatamente sobre isso que a gente vem falando aqui hoje. O princípio da igualdade, ele não significa necessariamente tratar todo mundo do mesmo jeito. Significa garantir mais para aqueles que têm menos. Significa olhar para quem está na base da pirâmide social e garantir direitos a essas pessoas. E hoje a minha fala é com vocês. É com vocês que moram no CDHU, no Minha Casa Minha Vida, nos conjuntos habitacionais de interesse social. Vocês que lutaram, que conquistaram a casa própria, mas que continuam enfrentando a ausência do poder público nos serviços básicos. E o serviço público não chega lá, não porque o gestor não quer que chegue, mas é porque a legislação atual não permite que ele entre, mesmo onde a necessidade grite por socorro. E é por isso que esse projeto é tão importante. Ele garante segurança jurídica para que o município possa prestar os serviços que ele já realiza em outras partes da cidade, como limpeza, conservação de vias, manutenção de canteiros, áreas verdes, controle de pragas, drenagem, capinação, manejo de resíduos e outros tantos exemplos. E é isso que a gente está aqui propondo: justiça, dignidade e igualdade na medida das desigualdades. Eu sei que a própria prefeitura quer caminhar nesse sentido, existe a vontade política, mas faltava esse respaldo legal. E é por isso que eu peço aos meus colegas vereadores hoje para que a gente aprove esse projeto, para a gente caminhar junto, especialmente para aqueles que mais precisam. Porque o papel do poder público não termina na entrega das chaves, ele continua onde a vida acontece e aonde o povo está. Então, eu peço muito o apoio dos meus colegas para que a gente torne isso possível e que a gente transforme isso em lei. Muito obrigada. O projeto está em votação. Vereadora Ana Paula Goff. Vereadora Ana Paula Goff, favorável. Vereador Carlos de Moura Magrão. Vereador Carlos de Moura Magrão, favorável com declaração de voto. Vereador Professor Everton, favorável.
Vereador Felipe César Filho. Vereador Felipe César Filho, favorável. Vereador Felipe Guimarães. Vereador Felipe Guimarães, favorável. Vereador Norberto Moraes. Vereador Norberto Moraes, favorável. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin, favorável com declaração de voto. Vereador Renato Cebola. Renato Cebola, favorável. Vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos, favorável. Vereador Gari Abençoado. Vereador Gari Abençoado, favorável. Unanimidade, senhor presidente. Aprovado o projeto de lei ordinária, número 120 de 2025, de autoria da vereadora Ana Paula Goff. Terceira matéria a ser... Me perdoe. Vereador Carlos Moura Magrão. Declaração de votos. Depois do Gilson? Depois do vereador Gilson Nagrin. Bem rápido, mas eu acho que é preciso parabenizar bons projetos, vereadora Ana Paula. Eu esse ano faço 21 anos de vida pública em Pindamonhangaba, né? Desde quando iniciei como assessor de vereadora, né? Aqui nesta Câmara de Vereadores, da então vereadora Miriam Alckmin. Então, desde então, a gente convive aí com vários pedidos da população, principalmente dos nossos programas habitacionais. Falo CDHUs do Azeredo, né? Do Araretama, lá, Arco-Íris. Também os projetos habitacionais lá do Santa Cecília, do João de Barro, onde nasceu o primeiro projeto habitacional, a época do prefeito João Bosco Nogueira, né? Quanto tempo já se faz? E a gente, com dificuldades de fazer o pedido do poder público adentrar e fazer o básico, que é um roçamento, que é uma limpeza, uma pintura de guia, vereadora Ana Paula. E a senhora vem hoje aqui com esse projeto, que é excelente, e esperamos aí que o jurídico da nossa cidade, principalmente o doutor Anderson, possa apreciar com carinho e apoiar, né, o prefeito Piorino para, de fato, sancionar essa legislação, que nós temos que dar a oportunidade de fazer o básico para aquelas pessoas que realmente precisam do apoio do poder público. Infelizmente, os moradores do Bem Viver, Azeredo, né, CDHU, Liberdade e outros mais na nossa cidade, necessitam desse apoio da nossa prefeitura, bem como assim dizendo. Mesmo porque, infelizmente, a sua maioria tem dificuldades financeiras para honrar com o condomínio. Infelizmente, é uma realidade. E esse projeto vem a cair como uma luva nesta questão desse apoio e dessa liberação e justificativa para que o poder público da nossa cidade possa trazer, pelo menos, o básico para aquela população, que é uma organização dentro do condomínio de baixa renda da nossa cidade. Parabéns pelo projeto, vereador. Estou com você. Desculpa, presidente, vem sem ser chamado, né? Mas olha, eu queria dar parabéns à Ana pelo projeto, né? Que tem um projeto bem parecido na casa, tramitando, né, do Executivo, mas a gente pôde observar, né, no detalhamento do projeto, foi bem detalhado, né? Uma coisa importante, pessoal que está em casa perceber, que diz o seguinte: destinados à habitação de pessoas de baixa renda, né? Então, são para esses lugares que vai ajudar até né, porque a gente ouvia muito da ausência do poder executivo, do poder público dentro, né, desses locais, que não podia mesmo, né? Em época de campanha era massacrado o executivo, pelo fato de não poder entrar, né? A legislação não permitia. E com esse projeto aqui, com certeza vai permitir que o executivo possa adentrar nesses lugares e realmente fazer o benefício que essa população tanto necessita, né? E aqui fala também cujos imóveis foram adquiridos por meio de programas habitacionais do governo federal. Então, é muito importante, não vai entrar em condomínio, né, de alta renda, ou condomínio fechado, aí não vai entrar nesses condomínios realmente para realmente sanar esse problema que já vem enfrentando há muito tempo. Parabéns. O quarto
projeto de lei a ser discutido e votado nessa noite é o veto número 2, 2025. Me perdoe, a terceira matéria a ser votada e discutida nessa noite é o substitutivo número 08, 2025, ao projeto de lei ordinário 48, 2025, de autoria do vereador Gari Abençoado, que dispõe sobre a criação do Banco de Alimentos e da outras providências. O projeto está em discussão. Os pareceres são favoráveis, senhor presidente. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Carlos de Moura Magrão. Vereador Carlos de Moura Magrão, favorável. Vereador Professor Everton, favorável. Vereador Felipe César Filho. Vereador Felipe César Filho, favorável. Vereador Professor Felipe Guimarães. Vereador Professor Felipe Guimarães, favorável. Vereador Norberto Moraes. Vereador Norberto Moraes, favorável. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin, favorável. Vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola, favorável. Vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos, favorável. Vereador Gari Abençoado. Vereador Gari Abençoado, favorável. Vereadora Ana Paula Goff. Vereadora Ana Paula Goff, favorável. Unanimidade, senhor presidente. O quarto, agora sim, o quarto projeto de lei ser discutido e votado é o veto número 002/2025, ao projeto de lei ordinário número 29/2025, do Poder Executivo, que comunica o veto ao autógrafo número 11/2025, que institui o programa Pequeno Empreendedor Pindamonhangaba, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social dos pequenos empresários do município. Os pareceres, senhor secretário? Pareceres são favoráveis. Favoráveis ao veto. O projeto está em votação. Votação nominal. Então, o veto número 02/2025 e o veto número 3/2025, que comunica o veto total ao autógrafo número 15/25, que estabelece diretrizes para a criação do programa Emprego Cidadão, voltado à reintegração social e econômica de pessoas em situação de rua no município de Pindamonhangaba, da outras providências, cujos pareceres também são favoráveis. O projeto está em discussão. Ninguém desejando falar, o projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Professor Everton, favorável. Vereador Felipe César Filho. Vereador Felipe César Filho, favorável. Vereador Professor Felipe Guimarães. Vereador Professor Felipe Guimarães, favorável. Vereador Norberto Moraes. Vereador Norberto Moraes, favorável. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin, favorável. Vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola, favorável. Vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos, favorável. Vereador Gari Abençoado. Vereador Gari Abençoado, favorável. Vereadora Ana Paula Goff. Vereadora Ana Paula Goff, favorável. Vereador Carlos Eduardo de Moura Magrão. Vereador Carlos de Moura Magrão, favorável. Unanimidade, senhor presidente. Alguma inclusão? Pedido de inclusão número 15/2025. Projeto número 15, projeto de inclusão 15/16/2025, ambos do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial. Os pareceres, senhor secretário? Os pareceres são favoráveis. Vamos votar englobado. Algum vereador deseja falar? Os projetos estão em votação, votação nominal. Vereador Felipe Guimarães. Professor Felipe Guimarães. Professor Felipe Guimarães, favorável. Vereador Norberto Moraes. Vereador Norberto Moraes, favorável. Vereador Gilson Nagrin. Vereador Gilson Nagrin, favorável. Vereador Renato Cebola. Vereador Renato Cebola, favorável. Vereador Rogério Ramos. Vereador Rogério Ramos, favorável. Vereador Gari Abençoado. Vereador Gari Abençoado, favorável. Vereadora Ana Paula Goff. Vereadora Ana Paula Goff, favorável.
Vereador Carlos de Moura Magrão. Vereador Carlos de Moura Magrão, favorável. Vereador Professor Everton, favorável. Vereador Felipe César Filho. Vereador Felipe César Filho, favorável. Unanimidade, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, vamos passar à fase de explicações pessoais. Algum vereador deseja? Então, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada, hoje é 15? 22. Dia 22, às 17 horas.